Olá, pessoal, tudo bem? Vamos lá começar a nossa aula? Hoje nós vamos falar sobre voto, eleição e mandato. Falar sobre as principais características do sistema eletivo democrático moderno, discutir o que significa cada um desses termos, né? Voto, eleição e mandato, e vamos falar sobre as características fundamentais daquilo que seria o sistema de contagem de votos nas eleições brasileiras, certo? Começando por eleições, vocês sabem o que são eleições? Sabem? Então, o que são eleições? Eleições são um processo de seleção de governo, é isso? Tem a ver com eleger alguém, mas você vai eleger alguém para quê? Com qual propósito? Então vamos pensar no seguinte, né? Nos governos da antiguidade... Oi? A gente elege alguém para representar a gente e para também ocupar um cargo? Ótimo, muito bem. Então vejo que eleição significa governo representativo, né? Eleição está vinculada à ideia de um governo que é representativo. No contexto em que o poder vai ser exercido não por um, mas por um grupo, né? Esse grupo inteiro, muitas vezes, não tem condição de se fazer representar diretamente. Na democracia clássica, né, da antiguidade clássica, era possível, numa cidade pequena, você ter um grupo de cidadãos inteiro, né, reunindo-se na praça pública, na ágora, no fórum, e tomando diretamente decisões, concordando ou discordando com decisões de governo. Você tinha ali uma condição em que alguém exercia o poder executivo, mas o fazia em nome de um grupo que se representava diretamente. Isso seria uma democracia direta. Não é o povo inteiro que governa tudo, que faz tudo, mas esse povo, em nome de quem o governo é exercido, ele tomava diretamente as decisões, através de consultas diretas. Isso seria uma democracia direta. Num contexto em que isso começa a se tornar problemático, cidades tornam-se maiores, muito mais populosas, o governo torna-se mais complexo, certo? Cidades grandes, governos complexos, decisões complexas. Você tocar aqui a administração da cidade, a coisa pública, combater incêndios nas ruas das cidades, também combater a violência, fazer a guerra, cuidar da economia, tudo isso passa a exigir um processo de profissionalização do governo. Fica cada vez mais difícil você consultar as pessoas diretamente para todas as decisões. Certo? Numa cidade pequena, numa sociedade pouco complexa, não há muito problema, não é muito difícil você consultar o povo para todas as decisões relevantes. No caso de um governo um pouco mais completo, já começa a ficar difícil, começa a ficar impraticável fazer essa consulta direta o tempo todo. Daí a necessidade de se criar um governo com base em representantes. Então, o poder é exercido em nome do povo, mas o povo inteiro não vai ser chamado, né, a tomar essas decisões. O povo inteiro não vai ser chamado a concordar. Então, apenas alguns representantes desse povo farão parte desse processo de consulta. Lembrando sempre que quando eu falo nesse processo de representação, que dá origem à ideia de democracia, obviamente nós estamos falando de sociedades que naquela época elas se consideravam democráticas, mas hoje nós não as chamaríamos por esse tipo de nome. Eram sociedades aristocráticas, sociedades divididas em castas, apenas uma parcela muito pequena da população tinha direito ou acesso a voto, eram sociedades escravocratas e tudo mais. Então, obviamente, aquilo não era democracia nos termos como nós entendemos hoje, certo? Mas ainda assim, a ideia de representação estava colocada e a ideia do poder do povo estava colocada. A questão é, o povo não era todas as pessoas que viviam. Lembre-se das nossas aulas que nós discutimos essa questão, né?
o povo era uma parcela muito pequena da população. As pessoas que viviam dentro do espaço da polis ou das cidades e estados da antiguidade clássica grega ou Império Romano, enfim, dos impérios da antiguidade, o povo, ou a ideia de cidadania, referia-se apenas a uma pequena parcela da população, né? Geralmente a uma etnia, a uma gens, né? Alguém que estivesse incluído. O povo, na Roma antiga republicana, por exemplo, eram os patrícios. Né? As pessoas que não faziam parte das famílias nobres de Roma não eram consideradas povos, elas tinham direitos profundamente limitados. Após muito tempo, né, essas pessoas conseguem algum tipo de representação política, mas originalmente isso não era gente, não fazia parte do conceito de cidadania. Eles não estavam integrados ao sistema político romano, nem ao sistema judiciário. Portanto, as leis não se aplicavam a eles, né, na medida em que os direitos não valiam para essa parcela da população. Havia uma legislação diferente para os patrícios e para o resto, certo? Inicialmente, então, já na Antiguidade Clássica, passa a ser necessário pensar modalidades de representação. Como, então, definir quem, entre esses iguais, quem, entre essas pessoas que fazem parte daquilo que nós chamaríamos de povo, né, quem, entre os cidadãos, poderão ter o direito de se tornar representantes. Há várias modalidades de fazer isso. Uma delas é a eleição, mas ao longo do tempo muita coisa foi tentada. Por exemplo, né, concursos em alguns lugares. Por exemplo, no caso brasileiro, hoje, nós elegemos promotores, defensores e juízes, não pela modalidade eletiva, não por um processo de eleição, mas por um processo de concurso. Nós fazemos concurso público para eleger, já que esses cargos são cargos políticos, fazemos concurso público para eleger juízes, promotores e defensores. Certo? Então, concurso público e eleição servem aqui como processo de seleção. No passado já se tentou fazer isso. Na China, né, dos mandarins, os concursos públicos eram uma modalidade importante de você recrutar políticos e funcionários para a administração do império. Na antiguidade clássica grega, outras modalidades foram tentadas. Por exemplo, concurso. Aliás, concurso não, sorteio. As pessoas podiam ser sorteadas para fazer parte da administração do Estado, para assumir cargos públicos ou cargos políticos, certo? Não apenas para a burocracia, mas também para cargos políticos e cargos representativos. Então, sorteio existiu em várias cidades da Antiguidade Clássica como uma forma de você escolher representantes. Sócrates era um autor, um filósofo, né, um pensador da Antiguidade Clássica grega, que falava bastante sobre política. Ele era bastante crítico dessa modalidade de sorteio, porque ela, obviamente, não contemplava o mínimo de capacidade de quem eventualmente fosse sorteado. Você não tinha como ter certeza de que a pessoa que foi sorteada teria efetivamente a capacidade, do ponto de vista prático, de exercer essa função de representante. Aí, o sorteio ele tem um viés profundamente democrático, porque, afinal de contas, todas as pessoas têm exatamente a mesma chance, independente do que, né, independente, por exemplo, de carisma pessoal, independente de relações políticas, independente da riqueza, independente de elementos externos, ao simples fato de que você é parte do povo e tem tanto direito de ser representante quanto qualquer outra pessoa. Portanto, a modalidade de sorteio seria a forma mais democrática possível de você eleger pessoas para um regime democrático, né? Para cargos representativos num regime democrático. A grande desvantagem disso, obviamente, é a grande chance de você eleger incapazes para cargos públicos. O ponto é que nós, levando em conta o nosso sistema político atual, provavelmente nós não estamos perdendo muita coisa. Talvez se nós sorteássemos pessoas ao invés de votar, nós talvez tivéssemos a chance de eleger pessoas melhores, né? Políticos mais capazes de nos representar de forma minimamente digna. Isso, na prática, eu duvido que nós estejamos perdendo muita coisa. Mas, em relação a eleições, então, no caso brasileiro, nós definimos a modalidade eletiva como a nossa forma de recrutamento de representantes para cargos públicos e para cargos políticos, certo?
Eleição é um sistema de escolha, um sistema de definição de quem vai fazer parte, tomar parte às vezes, da administração, quando a eleição é para cargos executivos, quando ela é para o legislativo, a eleição. A função aqui vai ser uma função representativa e fiscal, muitas vezes também judiciária. A eleição é definida através de votos. Certo? Então, o voto é a atribuição do desejo e da vontade do eleitor, portanto, do povo, que vai tomar parte desse processo seletivo. As pessoas votam nesse representante. Quem receber o maior número de votos, dependendo das condicionantes que nós vamos discutir mais para frente, assumirá um mandato. O mandato é o período determinado de tempo pelo qual o representante exercerá a função de representante. O mandato é definido tanto pelo tempo quanto pelas funções específicas. Portanto, o mandato refere-se tanto às funções que serão assumidas pelo representante, quanto ao tempo que ele deverá permanecer lá. Então, qual que é o mandato do senador? No caso brasileiro, 8 anos. O senador é eleito por um período de 8 anos. E o mandato dele serve para representar o Estado diante, os estados, ou seja, as províncias, diante da União, os estados da federação diante da União. O senador tem diversas funções específicas, que são, por exemplo, diferentes das funções de vereador, diferentes das funções de presidente, diferentes da função de governador. O mandato senatorial refere-se a uma função fiscal, uma função legislativa. O Senado brasileiro tem o direito de votar, de sabatinar, por exemplo, o ministro das Relações Exteriores, a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, junto com o Senado, vai sabatinar os nossos representantes brasileiros para ocupar o posto de embaixada no exterior. Portanto, o mandato senatorial tem diversas funções específicas que são atribuídas a essa função mandatária. Ok? Então, voto, eleição e mandato são definidos essencialmente dessa forma. O voto, que é o que efetivamente nos interessa de forma mais aproximada, ele tem diversas características bastante pontuais. Então, para se compreender as características específicas do voto moderno, no sistema democrático moderno, nós precisamos discutir os elementos de generalidade, paridade, liberdade, o secretismo e a representatividade direta. Certo? Então, o que significa generalidade? Generalidade é essa ideia de que o voto é um sufrágio universal. No passado, o voto, as sociedades que possuíam esse sistema de representação, nós não chamaríamos elas de democráticas, porque o voto ele não era universal, não havia sufrágio universal. O que significa isso? Nem todas as pessoas que faziam parte da população tinham direito a voto. Mulheres não votavam, escravos, servos não votavam, as pessoas que não faziam parte de um grupo muito seleto da população não tinham direito a voto. Numa sociedade moderna e democrática, supõe-se que todo cidadão, todas as pessoas que têm um vínculo jurídico com o Estado, terão direito a voto, sem nenhum critério de discriminação. Ninguém vai deixar de votar, de ter direito ao voto, por causa da cor da sua pele, por causa da sua religião, por causa do seu gênero, por conta da sua condição social. Certo? Então, todas as pessoas têm igualmente direito a voto. Obviamente, há pessoas que não o terão, mas a razão para isso não é discriminatória. Por exemplo, um presidiário pode candidatar-se a um cargo eletivo? Não, o presidiário não pode se candidatar a um cargo eletivo. Mas isso ocorre por uma função que é discriminatória? Não. Há uma legislação eleitoral brasileira que pressupõe que uma pessoa, nesse tipo de condição, perderá o seu direito de cidadania de se lançar numa candidatura. Uma pessoa que tenha perdido os seus direitos políticos, obviamente, não pode votar e ser votada. Ela perde o direito a isso. Mas ela o perde porque ela fez por merecer. Ela violou a lei, ela sabia qual era a regra, e a regra passa a se aplicar a ela, retirando esse direito.
por conta de uma condição específica, por conta de uma convenção que já foi acertada e as pessoas sabiam disso. Portanto, a razão pela qual alguém que perdeu os direitos políticos, né, os perdeu, ela não é discriminatória, correto? Então, ela não perdeu por conta da cor da pele, por conta de algo que está fora da sua capacidade de controle. Ela não perdeu o direito de votar porque é mulher, certo? Obviamente, há também outros grupos de pessoas que não podem votar, né, não têm direito a voto, como, por exemplo, no caso brasileiro, as pessoas que têm menos de 16 anos, né? E isso acontece por razões discriminatórias? Né? Também não. Né? Também não. O que acontece aqui é que essas pessoas ainda não possuem o direito a voto. Portanto, o direito a voto, né, o direito de cidadania plena, ele tem certos pré-requisitos. Um dos pré-requisitos é atingir a idade de 16 anos. Mas também há outros pré-requisitos ligados à idade. Por exemplo, uma pessoa com menos de 45 anos de idade não pode concorrer nem ao Senado, nem à presidência da República. Portanto, né, nós temos uma gradação do conceito de cidadania que se estabelece ao longo do tempo, e no caso brasileiro, vai ter bastante relação com idade. A razão para isso não é discriminatória, né? O direito é concedido de acordo com critérios que são definidos constitucionalmente. Todos nós sabemos disso, né? As responsabilidades são atribuídas de acordo com a idade, portanto, de acordo com o amadurecimento do cidadão. Portanto, a razão não é discriminatória e o sufrágio continua podendo ser considerado universal, ainda que crianças, né, ou jovens com menos de 16 anos não possam se candidatar, votar nem ser votados. Certo? No passado, no caso brasileiro, nós também tivemos diversas situações em que o voto não era considerado, existia, mas ele não é considerado sufrágio universal. Por exemplo, no Brasil, até algumas décadas atrás, as mulheres não tinham direito a voto, negros não tinham direito a voto, e pessoas abaixo de um determinado nível de renda também não. Então havia um corte social no Brasil que era chamado de voto censitário. Negros não podiam votar, mulheres não podiam votar e pobres não podiam votar, nem ser votados. Era preciso possuir uma determinada quantidade de cabeça de gado, terra ou um nível de renda, né, para se lançar no sistema eleitoral. Tanto no Brasil da República Velha havia voto censitário, nem todas as pessoas podiam votar, e elas não podiam votar porque não tinha renda suficiente para isso, ou porque elas faziam parte do gênero errado, mulheres não podiam votar, ou tinham a cor errada, negros não podiam votar. Nós consideraríamos isso hoje um regime democrático? Não. Naquele momento era. Naquele momento se considerava que o Brasil era uma república democrática. O Estado Velho, pelos critérios que nós adotamos hoje, estava longe de ser isso. Naquele momento, ele se considerava. Havia voto, havia eleições. Portanto, o sufrágio não era universal. Uma característica absolutamente fundamental da democracia moderna, portanto, é sufrágio universal ou a generalidade do voto. A paridade também é um elemento importante do voto numa democracia moderna. Paridade significa que cada pessoa tem direito a um voto e todos esses votos têm exatamente o mesmo valor. Parece uma coisa óbvia para a gente, mas há certos tipos de sistema eleitoral em que o voto não é paritário. Por exemplo, lá na Universidade Estadual de São Paulo, né, na Unesp, onde eu estudei, quando o reitor da faculdade ia ser eleito, havia uma eleição em que professores, funcionários e alunos todos votavam, né, para eleger o diretor da unidade, também para eleger o reitor. O voto era contado mais ou menos da seguinte forma. Professores tinham 25% da porcentagem na contagem, funcionários 25% e alunos 50%, né, da representatividade. Significa o seguinte, nós tínhamos, por exemplo, no caso de uma eleição para diretor, 1.000 alunos, 200 funcionários e 25 professores. Então, 25 professores tinham o mesmo peso de 200 funcionários e 1.000 alunos tinham o mesmo peso
ter 25 professores e 200 funcionários. Certo? Então, não havia paridade no voto. O voto do aluno valia muitíssimo menos do que um voto do funcionário, e o voto do funcionário valia menos do que o voto do professor. Essa era uma eleição tipicamente não paritária. No caso do sistema político brasileiro, isso não existe. Não existe nenhuma democracia moderna hoje que possua voto não paritário. Todos os votos têm exatamente o mesmo valor. Cada pessoa um voto, e o voto do sujeito mais rico do Brasil tem exatamente o mesmo peso que o voto de qualquer um de nós aqui. Tá? O voto do presidente da República na eleição municipal tem o mesmo voto que eu tenho, o mesmo peso que vocês têm. Então, isso significa paridade. Uma pessoa, um voto, todos os votos têm exatamente o mesmo peso no sistema. Obviamente, um terceiro elemento fundamental do voto moderno, do sistema democrático moderno, é a liberdade. Portanto, a possibilidade de que todo cidadão possa manifestar-se eleitoralmente de forma livre e sem nenhum tipo de pressão, sem nenhum tipo de coação exercida por qualquer pessoa, esteja ela dentro ou fora do sistema. O que significa isso? Você se lembra do voto de Cabresto? Esse conceito de voto de Cabresto, coronelismo, né? Tipo coronelismo nordestino, por exemplo. Embora isso é uma figura de linguagem, né? Isso é um tipo eleitoral atribuído ao Nordeste, mas isso existiu sempre, em todo lugar, no Brasil inteiro. Apenas se fixou a ideia de coronelismo nordestino, mas isso existiu no Brasil inteiro. Então, coronelismo, né, ou voto de Cabresto, para ser mais preciso, referia-se a um tipo de situação em que as pessoas que viviam numa determinada circunscrição eleitoral, elas não tinham a liberdade de votar porque elas eram forçadas pelo poderoso local a votar em quem ele quisesse. Os votos da região eram os votos dele. Todo mundo que morasse lá tinha que votar em quem ele indicasse e pronto. Há certas modalidades mais recentes disso. Por exemplo, em eleições mais recentes, donos de grandes empresas têm forçado seus funcionários a votar em candidatos, né, que o dono da empresa apoia. Sim, curral eleitoral tem a ver com Cabresto. Essa ideia de você criar uma circunscrição em que todo mundo que está lá dentro está forçado ou vinculado ao dono daquele curral, certo? Ao coronel local. Cabresto é a mesma coisa, refere-se a estar amarrado, né, a uma vontade de alguém. Portanto, ausência de liberdade para votar em quem você quiser. Então, modernamente, nós temos reedições daquilo que seria o voto de Cabresto, com empresários políticos locais tentando forçar pessoas, igrejas, né, levando política para dentro dos templos, né, forçando ou convencendo forçosamente seus fiéis a adotar certas posturas eleitorais, votar em fulano, votar em cicrano, não importa quem seja. Então, isso não acabou completamente no Brasil, vai assumindo formas diferentes. Isso é um elemento bastante limitador daquilo que seria a liberdade democrática moderna. Se as pessoas não são livres para votar, o sistema não é democrático, o sistema não é livre. Ele pode ser formalmente livre, mas se do ponto de vista prático o cidadão não tem essa liberdade, obviamente não há democracia. Uma forma de se garantir essa liberdade é a criação do conceito de voto secreto. Certo? Então, ninguém é obrigado a declarar o voto numa urna fechada em que você vota sozinho. Ninguém pode saber em quem você votou. Você pode declarar o seu voto se quiser, mas ninguém pode forçá-lo a isso. O voto secreto é uma arma na mão da população para se proteger, uma ferramenta, um instrumento nas mãos da população para se proteger daquilo que é uma pressão externa, a pressão do poder local, a pressão de quem quer que seja. A pessoa tendo a possibilidade de votar secretamente, ela pode declarar o voto a quem ela quiser, mas lá, na hora do voto, diante da urna, ela fará
um exercício de consciência. Ela vota em quem a consciência mandar e pronto. Com isso, existe uma tendência a garantir de uma liberdade maior. Você pode ser forçado por quem for, você pode até manifestar externamente esse apoio, mas na hora do voto, você tem a liberdade para fazer o que quiser, para agir da forma que quiser. Seu dever é para com o seu povo, para com o país, para com o futuro da nação e não para com fulano ou para com cicrano. Existe uma discussão recente também sobre a modalidade direta ou não de voto, né, como um elemento fundamental da democracia. O que seria o voto direto? Você votar diretamente no seu representante. Por exemplo, quando você vota para vereador, para prefeito, para governador, seu voto é entregue diretamente àquela pessoa que deveria recebê-lo. Você não vota num intermediário, que esse sim terá o direito de votar. Isso acontece, por exemplo, nas eleições presidenciais norte-americanas. Quem define efetivamente a eleição é um caucus que acontece após a eleição popular. O americano vota no partido, né, em representantes do partido em cada estado. Quando essa eleição acabar, esses representantes poderão votar depois na eleição presidencial. Eles não são obrigados a votar na vontade das pessoas que os elegeram. Por exemplo, no caso americano, o partido que ganha a eleição no estado leva todos os delegados que esse estado tem o direito de apontar para a eleição efetiva, que é o caucus, e no caucus, esses delegados devem, né, supostamente, votar no candidato do partido que os mandou, né, para o caucus, ou seja, do partido que os indicou como representantes. Mas eles podem perfeitamente ignorar essa vontade popular e um estado onde o Partido Democrata, por exemplo, tenha vencido a eleição, o Partido Democrata vai indicar todos os representantes, todos os delegados, e esses delegados podem perfeitamente chegar lá e votar no candidato do Partido Republicano à presidência. Certo? Então, o voto não é vinculativo, eles estão em liberdade para votar em quem eles quiserem para presidente. A tendência é que sempre respeitem o voto de quem os elegeu como delegados, mas há situações em que isso não acontece. Portanto, essa é uma eleição indireta. Você não vota para presidente nos Estados Unidos. Você vota em delegados, os delegados votam para presidente. Isso é muito raro, né? Fora o governo norte-americano, não conheço nenhuma outra democracia moderna significativa que possua essa modalidade de voto indireto. Os autores da teoria geral do Estado e da ciência política, né, obviamente, considera essa modalidade de votação indireta um problema para a democracia. Afinal de contas, é muito fácil o interesse, né, a vontade do cidadão não se fazer representar nesse tipo de modalidade. Afinal de contas, você dá um poder exagerado nas mãos de delegados, ao invés de permitir que o povo vote diretamente nos representantes que eles quiserem. Certo? Nas eleições modernas brasileiras, nós temos duas modalidades de votos, né? Esses votos eles são majoritários ou proporcionais. Isso significa o seguinte: o modo de contagem dos votos, na hora de se definir quem será representante, ele será ou majoritário ou proporcional. O que é voto majoritário? É a modalidade de voto em que todos os votos serão diretos naquele representante e o representante que atingir o maior número de votos será eleito sem nenhum tipo de filtro. Quais são exemplos de votos majoritários ou contados de forma majoritária? Eleições para prefeito ou para todos os cargos executivos, certo? O candidato que receber mais votos vence a eleição, e também para o Senado. Senadores que receberem mais votos serão eleitos. Então, voto majoritário é a modalidade de contagem de votos que define as eleições para o Executivo e para o Senado. Ok? O candidato que recebe o maior número de votos
será conduzido ao cargo e, portanto, fará jus ao mandato. Nos cargos executivos, aliás, nos cargos legislativos ou eleições legislativas, as eleições para um mandato legislativo, elas são proporcionais. Todas elas, menos a eleição para o Senado. Significa que os candidatos a vereador, a deputado estadual e deputado federal serão eleitos na modalidade proporcional. Então, o voto é entregue não diretamente ao candidato, mas à agremiação, tanto ao partido ou coalizão ao qual o candidato faz parte. Esses votos, portanto, eles serão distribuídos de acordo com a proporcionalidade dos votos recebidos pelos partidos, agremiações ou coalizões eleitorais, certo? Portanto, os votos vão ser distribuídos entre os partidos na proporção que eles receberem. Então, um partido, sei lá, o PDR recebeu 20% dos votos e fará jus a 20% dos cargos distribuídos na Assembleia Legislativa. Esses votos vão ser contados na modalidade proporcional de acordo com aquilo que nós chamamos de quociente eleitoral. Como é contado esse quociente eleitoral? Você divide o número de votos válidos pelo tanto de vagas disponíveis na Assembleia Legislativa, seja ela municipal, estadual ou federal, e cada vez que um partido ou agremiação atingir o número de votos equivalente a esse quociente eleitoral, eles terão o direito de indicar um representante. Certo? Acontece, muitas vezes, que esses representantes, que um representante, ele pode receber significativamente mais votos do que aqueles que são necessários para que uma vaga seja atingida. Então, esses votos que um representante recebeu serão distribuídos dentro do partido ou da coalizão para o segundo, terceiro, ou seja, para os candidatos sucessivos que receberam mais votos, ainda que eles não tenham atingido esse coeficiente eleitoral. Então, o que significa isso? Você se lembra do Enéas, do Tiririca? São candidatos que recebem, que receberam um número significativo de votos. Portanto, eles receberam muito mais votos do que o suficiente para que eles se elegessem. Então, os votos deles foram distribuídos para outros candidatos daqueles partidos. Então, um candidato muito votado pode se eleger sozinho e levar junto consigo mais vários outros candidatos. Então, você tem ali havia a bancada do Enéas, o Enéas mais os candidatos que ele levou junto, e o Tiririca também. O Tiririca se elegeu com voto suficiente para que ele obtivesse um mandato e também outros candidatos. Certo? Então, é por isso que você vê, muitas vezes, candidatos com quantidade relativamente pequena de votos acabar conseguindo se eleger vereadores, deputados estaduais, deputados federais, e algumas vezes candidatos muito bem votados, que chegaram muito próximo ali do quociente eleitoral, mas que faziam parte de partidos ou coalizões que receberam poucos votos e que atingiram poucas vezes ou não atingiram nenhuma vez o quociente eleitoral e, portanto, acabaram não conseguindo indicar representantes para ocupar o mandato. Certo? É perfeitamente possível que um candidato com poucos votos obtenha um cargo, enquanto um candidato com muitos votos não obtenha esse mandato por conta da divisão proporcional dos votos. Ok? Então, essa é a contagem proporcional. Você vai ter ali uma situação em que o que define a entrada dos candidatos é o voto nos partidos e nas coalizões e o tanto de vezes que eles atingiram o coeficiente eleitoral. Só lembrando, o quociente eleitoral é tanto de votos válidos numa determinada eleição dividido pelo número de vagas na Assembleia Legislativa. Ok? Esses votos, os votos
contados na modalidade proporcional, criam, muitas vezes, certas situações em que as pessoas têm dificuldade de se identificar com os seus representantes, porque nem sempre a composição da Assembleia Legislativa reflete a intencionalidade, a intenção das pessoas. Isso acontece muito em países que possuem sistema partidário fraco. É o caso do Brasil. Em países que têm partidos fortes, partidos que são ideológicos, partidos que representam efetivamente ideias, quando você vota no partido, você vota em pessoas que têm um determinado tipo, conjunto de ideias e comportamentos. Portanto, não importa muito se você elegeu A ou B, as pessoas que fazem parte daquele partido tendem a ter o mesmo tipo de postura, posicionamento e ideias. No caso do Brasil, isso não acontece. Você vota em partidos, você tem um sistema muito fragmentado, os partidos não significam nada, né? O nome dos partidos não significam nada. Então você vê que a votação no Brasil ela tende a ser personalista e não partidária. Você vota em pessoas e não em ideias, não em princípios e não em partidos, que é muito grave, porque você não permite que o sistema brasileiro se consolide como um sistema partidário e que ideias contem, certo? Vota-se nas pessoas, só que o seu voto, se você elegeu um candidato muito bem votado, seu voto vai não para ele, mas para outros candidatos que vieram na aba e, portanto, a vontade popular acaba sendo pouco representada efetivamente. O caso brasileiro é profundamente problemático, né, quando nós pensamos nisso. Nós temos partidos que possuem regimentos e nomes que não significam absolutamente nada. Nós temos o PT, o Partido dos Trabalhadores, né, que não é um partido de trabalhadores. Nós temos um partido chamado DEM, né, o Democratas, que não é um partido de democratas. Nós temos o PSL, Partido Social Liberal, que não é social nem liberal. PSDB, que é o Partido da Social Democracia Brasileira, que não é um partido social-democrata. E por aí vai, né? Então, o nome dos partidos não se refere efetivamente a ideias, né? A ideia de partidos ideológicos, ou seja, partidos que representam ideais, é estranha ao sistema eleitoral brasileiro. Ao votar em pessoas, nós criamos verdadeiros monstros, verdadeiros Frankensteins. Os partidos são agremiações de pessoas completamente diferentes, com ideias, princípios e posturas completamente diferentes, que você vê essas pessoas depois se digladiando por poder lá dentro, ignorando completamente a vontade popular, ignorando completamente, né, a relação sagrada entre o eleitor e o seu representante. Basta ver os partidos brasileiros que eles têm feito hoje. Mesmo partidos aí que elegeram pessoas com a pretensão de ser a mudança, por exemplo, o partido do presidente, né? O ex-partido do presidente, agora até se saiu, voltou, saiu de novo. Então você tem aí um contexto que você elege pessoas, em tese para representar uma determinada ideia, mas você vê que, na verdade, o partido não era um partido ideológico, era só uma agremiação de pessoas. Depois chegaram lá, cada um foi para um lado fazer exatamente qualquer coisa que quisesse, menos, de fato, representar aquilo que era o interesse do eleitor. Falo isso para esse partido porque foi uma coisa que, né, que foi muito escandalosa a postura dessas pessoas, mas o mesmo vale para todos os outros, né? Exatamente da mesma forma. Pense em todos os outros partidos brasileiros, são exatamente iguais, né? Não há muita diferença entre essa postura. Só agremiação de interesses particulares, né? Pouco mais do que isso. O fato de a gente ter um sistema partidário tão fragmentado é muito problemático, porque você não permite que ideias efetivamente acabem adentrando ao Congresso. Você tem nas votações um conjunto muito solto, muito frouxo de interesses particularistas, né? O que você propõe para ser votado e como você vota, né? Conta o interesse particular, conta votar por uma próxima legislatura, não criar efetivamente políticas públicas, políticas de longo prazo que permitam que o país atinja um novo status, né, enquanto sociedade. Uma Câmara eleita com base em interesses particularistas, com base em ódios ou vontades particulares, com base em interesses também dos eleitores que votam em fulano e cicrano, que acham que vão ter um benefício depois, eu voto nesse cara porque eu acho que ele vai fazer isso ou aquilo por mim, né? Uma eleição que é definida dessa forma
está vendendo completamente o futuro da nação. No sistema de contagem de voto, nós temos também o voto distrital e o voto distrital misto, né, que não são nenhuma dessas duas outras possibilidades, refere-se ao caso brasileiro. Nós temos aqui um modelo em que o distrito, né, não se divide, portanto, você elege em todo o âmbito municipal os seus vereadores, candidatos e eleitores de todo o estado, né, candidatos e votam, ou, né, tanto para a Assembleia Legislativa Estadual, e no caso dos deputados federais, né, não são pessoas de todo o país que votam, né, em candidatos de qualquer lugar, mas também você tem aqui uma divisão, que a gente não chamaria de distrital, mas é uma divisão estadual. Então, você elege os candidatos dentro do seu estado para ser os representantes, né, das pessoas daquele estado no Legislativo Federal. Mas o voto distrital significa a divisão de uma circunscrição eleitoral em distritos menores para que os eleitores e os candidatos estejam mais próximos. Significa que, ao invés de votar, por exemplo, num candidato a deputado federal ou a deputado estadual dentro do estado inteiro de Rondônia, nós poderíamos votar, por exemplo, num candidato aqui exclusivamente do Cone Sul. Então, você dividiria o estado em vários distritos. O Cone Sul, por exemplo, poderia ser dividido em 1 ou 2 distritos, e você teria que votar necessariamente em candidato desse distrito para os nossos representantes na Assembleia Legislativa Estadual e na Assembleia Legislativa Federal. Qual que é a vantagem desse sistema de voto distrital? Se aproxima, né, o eleitor do candidato. Então, ao invés de você votar em candidatos do estado inteiro, você vota exclusivamente em candidatos do distrito. Em tese, isso possibilitaria, além do contato mais aproximado, a cobrança mais aproximada. Você não eleger exclusivamente candidatos da sua região, você teria uma condições melhores para cobrá-los, tá certo? Se pessoas do estado inteiro elegem um candidato a deputado federal que vai morar em Brasília, por conta disso, como é que a gente consegue cobrar? Fica mais difícil. Se o candidato é do distrito, fica mais fácil que o eleitor pressione os seus deputados para que eles efetivamente representem o interesse popular. Do ponto de vista prático, né, é difícil dizer que se realmente isso tem efetividade. Porque, por exemplo, no caso do município, nós já votamos em candidatos próximos. E os nossos candidatos a vereadores, ou os nossos vereadores eleitos, eles representam efetivamente a vontade popular? Né? Os nossos prefeitos representam efetivamente a nossa vontade popular? Né? Nós exercemos essa nossa função de cobrança na condição de eleitores? Muito pouco. Portanto, a ideia do voto distrital, de você aproximar os candidatos dos eleitores, ela é boa, mas do ponto de vista prático, isso não tem muita efetividade, isso é pouco funcional. Você não tem pessoas com essa mentalidade de cidadania e de cobrança, certo? Então, aqui nós voltamos a uma discussão parecida com aquela que nós fizemos em relação ao parlamentarismo e presidencialismo. O que é melhor? O que é mais democrático? O que pode conduzir um país a um futuro melhor? Presidencialismo ou parlamentarismo enquanto regime? No fundo, nenhuma coisa nem outra, porque não é o regime que conduz o país a uma situação melhor. É a conduta e a atuação das pessoas, é a atuação do cidadão. Você precisa de eleitores qualificados moralmente, né, moral e intelectualmente, efetivamente comprometidos com fazer acontecer aquilo que é importante, cobrar os seus representantes, né? E você precisa de representantes que tenham essa postura moral e republicana de efetivamente, né, serem pessoas que se colocam na condição de representantes populares, preocupados com o futuro do país, com o futuro da nação, com o futuro dos seus distritos. O voto distrital é uma ideia muito interessante para aproximar eleitores dos seus representantes, mas se
nem eleitores, nem representantes dão valor efetivamente à sua função, né, isso tende a ser pouco relevante. Um outro sistema de contagem de voto ou de distribuição, né, na modalidade de circunscrição eleitoral de votos, seria o voto baseado no sistema distrital misto. O que seria isso? Contagem de votos se dá baseada no distrito, portanto, você vai ter os candidatos ao legislativo são definidos através de um voto distrital, você vota em candidatos do distrito, mas também vota numa lista que é uma lista estadual ou lista nacional, dependendo do local onde o sistema funcionar. Então, com isso, você tem a possibilidade de eleger um candidato que é da região, mas também votar num candidato que represente todo o estado. E por que isso é importante? Vejam que o voto distrital ele tem uma vantagem muito importante, que é aproximar o candidato do seu eleitor, mas ele tem uma desvantagem muito grande, que é criar uma tendência ao afunilamento do voto. E, em geral, os países que possuem essa modalidade de voto distrital acabam sempre virando países bipartidários. Certo? Então, sistemas eleitorais com base em dois partidos, partido A e partido B, que muita gente chama de partido do sim, né, e o partido do sim senhor. Tudo isso porque as pessoas têm uma tendência muito interessante a querer não perder voto e querer votar em que elas acham que vai ganhar. Muita gente vota em que ela acredita e pessoas que têm pouca preocupação com a própria vida e com o seu país, né, com o seu município, tendem a votar em que do candidato da moda ou no candidato que elas acham que vai ganhar, porque elas não querem perder o voto. Então, com o voto distrital, você tende a ter o candidato com maiores chances, né, tendo reforçado essa chance, porque as pessoas votam nele, porque acham, ele vai ganhar mesmo, então você vai lá e vota nele. Com isso, há uma tendência muito grande a que os candidatos de partidos fortes acabem se consolidando, né? São partidos que têm uma capacidade de projeção dentro do sistema, uma capacidade de se projetar na mídia, né? Maior força burocrática, maior, né, máquina mais ampliada. E com isso, né, dois partidos tendem sempre aqui a se consolidar. Isso é um problema porque muitas vezes pessoas que não concordam necessariamente ou integralmente com as ideias do partido A ou do partido B podem se sentir pouco representadas. Certo? Então, um sistema democrático eleitoral que deveria servir para fazer com que as pessoas se sintam parte dele, e acaba alijando, né, pessoas porque ele cria certas distorções que faz com que elas não se sintam parte. Um exemplo do que poderia acontecer numa situação como essa, né, no voto distrital. Vocês imaginem, né, uma eleição bastante parelha em que mais ou menos 40% da população, um pouco mais, 45%, 46%, tem um determinado tipo de ideia, né, alinhada mais com o partido A. Só que 50 e poucos, 52% das pessoas, né, se alinham mais com o partido B. Aí você tem isso dividido mais ou menos em todo o país, né? Às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. Mas aí, como resultado de uma eleição como essa, já que o voto é distrital, e portanto, né, quem ganhar ali leva o representante, o partido que ganhar no distrito leva o representante. Imagine, 52% dos votos poderia levar todos os representantes do país inteiro. Ficou claro por quê? Então, vocês imaginam, se está mais ou menos dividido, né, o interesse da população. Se em quase todos os distritos, mais ou menos 52% das pessoas se alinham mais com o partido A, B, e 40 e poucos por cento se alinham mais com o partido A. Imagine que 52% das pessoas em todos os distritos, né, acabam elegendo esse representante, aí você pode ter uma Câmara em que o partido B ficou com 80% dos representantes, sendo que, na verdade, pouco mais de 50% das pessoas compartilhava daqueles princípios, das ideias defendidas por aquele partido. É muito comum que aconteça esse tipo de coisa. Fora situações do tipo, e as pessoas que não, né, são muito adeptas nem do partido A nem do partido B.
Imaginem que são quase 20% das pessoas do país, né? Espalhadas por aí. Essas pessoas podem perfeitamente nunca conseguir eleger um representante. Você pode ter um partido pequeno que nunca vai conseguir eleger um representante porque pessoas, né, que são adeptas dessas ideias estão espalhadas, né, pelos distritos, espalhados pelo país, e elas nunca vão atingir maioria em distrito nenhum isoladamente, e com isso não terão capacidade de eleger representantes. Então vejo que o sistema de voto distrital, apesar, né, da sua aparência democrática, e de fato, né, ele aproxima o eleitor do seu representante, ele cria distorções muito grandes, potencialmente, e isso faz, né, com que ele acaba se tornando, ao longo do tempo, bastante problemático. Uma tentativa de se evitar isso é a criação do voto ou do sistema distrital misto, em que você vota num candidato do distrito, mas também de uma lista aberta. Com isso, você vota no candidato próximo, né, no candidato que é da região, mas pode votar num candidato ideológico, num candidato que é o candidato, né, que representa ideias com as quais você se identifica. Certo? Então, você vai ter o candidato local e o candidato que é eleito pela lista. Então, você vota, ao invés de um candidato para a Câmara de Vereadores ou para a Câmara dos Deputados, estadual ou federal, não em um candidato, mas em dois. Você vai eleger pessoas através da modalidade distrital e vai votar no candidato de uma lista ampla, e isso tende a favorecer candidatos ideológicos. Então, reduz um pouco as distorções do sistema distrital puro. Certo? Grande parte das democracias modernas possuem voto tipicamente distrital. Nos Estados Unidos, né, eles usam a modalidade distrital. No caso brasileiro, mas em alguns estados, nem todos, né? No caso europeu, a maior parte dos países europeus, eles usam a modalidade de voto distrital misto. A Inglaterra usa voto distrital, mas, por exemplo, a Alemanha usa o voto distrital misto. Você vota no candidato do distrito e no candidato da lista aberta. Vejo, então, que uma das principais preocupações da democracia moderna é fazer com que o eleitor, portanto, o cidadão, já que, né, nós estamos partindo do pressuposto, ou partindo do princípio de que o sufrágio é universal, o eleitor ele deve efetivamente se sentir representado pelo sistema. O sistema não deve criar distorções, ou ele deve evitar criar distorções, para que a representatividade, para que a representação das ideias do povo, dos interesses do povo, né, da ideologia, da vontade das pessoas, naquele determinado momento, ela se faça efetivamente representar tanto no executivo quanto no legislativo. Nós temos uma questão prática que é como efetivamente implementar políticas públicas, como garantir a governabilidade. É muito importante a gente pensar nisso para pensar sistema parlamentarista ou presidencialista. Então, como se exerce o poder, né, no âmbito institucional. Mas essa é uma parte das questões, é uma parte do nosso problema. Mas uma parte maior, né, um momento anterior, mas que é igualmente significativo, é esse processo de definição de quem se elege através do voto. O que significa voto, o que significa eleição e o que significa mandato. As pessoas precisam votar e ter uma compreensão adequada daquilo que significa esse voto. As pessoas precisam entender o que é uma eleição, para que ela serve e a importância dela, né, para o país e para a vida de todos os cidadãos. E as pessoas precisam ter muito claramente na cabeça o que é mandato. Quais são as responsabilidades efetivas de cada um desses representantes eleitos através do voto e efetivamente exercer o seu direito de cidadania cobrando os candidatos eleitos para que eles façam efetivamente aquilo que prometeram, ou melhor ainda, para que eles façam aquilo que é importante para o país, para a nação, para o povo. Certo? Dúvidas, questões, problemas? Então era isso, pessoal. Esse é o tema da nossa aula de hoje, né? Entender as características principais daquilo que é um sistema eleitoral moderno, o que é o voto, o que é eleição, o que é mandato,
e as características principais do voto moderno. Então, só para finalizar, retomando aqui as características principais do voto no sistema democrático moderno, nós vamos ter aqui, vou pegar minha colinha, nós vamos ter aqui sufrágio universal, certo? Todas as pessoas, sem nenhum tipo de discriminação, sem nenhum tipo de segregação, terão direito ao voto. Esse voto, portanto, né, sendo ele sufrágio universal, ele será geral. Esse voto será paritário, portanto, todos os votos terão exatamente o mesmo peso. Cada eleitor tem direito a um voto e todos os votos têm exatamente o mesmo peso. Essa é a ideia de paridade. O eleitor terá liberdade para votar em quem quiser, né? O voto, portanto, será livre de qualquer pressão externa. O eleitor terá liberdade de consciência. E como garantia da liberdade do voto, é absolutamente necessário que esse voto seja secreto, certo? Para evitar pressões, para evitar, do ponto de vista prático, pressões externas no voto do eleitor. E uma última questão, né, é a ideia de voto direto, que não necessariamente, né, isso não é ponto pacífico, né, há discordâncias possíveis. Voto direto seria uma garantia importante tanto de liberdade quanto de democracia. Você tem o direito de votar no candidato diretamente, ainda que o voto seja contado na modalidade proporcional, mas você vota, né, diretamente no seu candidato. É possível que o voto seja contado ou seja atribuído de forma direta, por exemplo, no caso americano, na eleição para presidente. Isso é democracia? Os americanos consideram que sim, nós, né, em geral, no mundo inteiro, também consideramos. Mas veja que coisa interessante. Na eleição anterior, o Donald Trump perdeu no voto popular e recebeu quase, né, 2 milhões de votos a menos que a Hillary Clinton, e ainda assim virou presidente, não expressando a vontade da maioria. Ele elegeu presidente por conta do colégio eleitoral, ou por conta desse processo de votação indireta. Mas não é o único caso. Isso aconteceu outras vezes também. George Bush, né? George W. Bush foi um desses, né, presidentes eleitos, perdendo no voto popular, mas ganhando no colégio eleitoral. Portanto, por conta da existência de uma votação indireta, né, milhões de pessoas tiveram seu voto desconsiderado, a sua vontade desconsiderada, e um candidato diferente foi eleito. Isso é democracia? Os americanos entendem que sim, eles entendem que não precisam reformar esse sistema, né? Então lá eles chamam isso de democracia. Nós aqui no Brasil, por exemplo, provavelmente discordaríamos disso. Então você vê que a ideia do que é uma sociedade democrática depende também muito de uma questão que é subjetiva. O que define efetivamente uma democracia? Né? O fato de que as pessoas se sentem parte de uma. Vejo que, como eu já falei, né, lá no começo da aula, o Brasil da República Velha era uma democracia, né? País em que negros não votavam, pobres não votavam, mulheres não votavam, aquilo era uma democracia? Naquele momento histórico era. Naquele momento histórico as pessoas interpretavam assim. Assim como nos Estados Unidos, logo após a independência norte-americana, né, aquele Estado escravocrata também não permitia direito do voto às mulheres nem aos negros. Os Estados Unidos era uma democracia quando se formaram enquanto país, né? Eles achavam que sim, assim como o Brasil da República Velha se achava democrático. Portanto, a ideia de democracia, ela é uma ideia, ela depende, né, da aceitação dos critérios pelas pessoas que estão vivendo aquele momento histórico. Quando nós olhamos hoje, com base nos nossos critérios, nós não chamaríamos nem o Brasil, nem os Estados Unidos do século XIX de democracias. Aquilo não era uma democracia baseada nos nossos critérios modernos. Naquele momento era. Então veja que democracia é um conceito mutável ao longo do tempo, é um conceito que se transforma ao longo do tempo. Ele pode significar coisas diferentes para as pessoas. Por exemplo, o Irã de hoje. O Irã é uma democracia?
A maioria das pessoas imagina que não. Né? No Brasil, a maioria das pessoas diria que não. Por exemplo, é um regime que é dominado pelos ayatollahs. Eles são, né, a autoridade religiosa define efetivamente o futuro do país se sobrepondo à sociedade política. Porém, existe uma disputa muito acirrada, uma disputa política muito acirrada. Você tem debates, né, tapa na cara, candidato jogando um copo de água na cara do outro. Você tem uma disputa que é muito forte, né, com partidos políticos, ideias, direita e esquerda. Né, o bicho pega lá mais do que aqui no Brasil. E as pessoas dão mais importância ao seu sistema, as pessoas dão mais importância às eleições do Irã do que no Brasil. Então, o cidadão iraniano, né, em tese, faz parte de um sistema que é muito mais pulsante do que o nosso. Agora, e se um ayatollah decide que o candidato B não vai fazer parte da eleição porque nós não queremos, achamos que ele é perigoso, achamos que ele ofende a religião? Então, ele sai, ele vai ser expulso do sistema, que quem manda são os ayatollahs. Isso é uma democracia? Veja, nós consideraríamos que não. Mas do ponto de vista prático, quando não há esse tipo de interferência, o sistema funciona do jeito que é mais democrático que no Brasil. Se você pergunta para um habitante do Irã, esse país é uma democracia, a tendência é que a grande maioria das pessoas diria que sim. A grande maioria das pessoas pensa que sim. Não é, né, porque não, defensor desesperado, né, da religião, dos ayatollahs, daquela coisa toda. Não, o cidadão como pensa, sim. Temos aí um sistema eleitoral, eleições, veja, né? Viu o debate, o Cid jogou um copo de água na cara do outro. Você se lembra daquele Mahmoud Ahmadinejad, né, um sujeito que dizia que o Holocausto não tinha acontecido, né, que não existia campo de concentração, aquela coisa toda, né, ele virou uma caricatura aí, né, no sistema internacional como inteiro. Ele participou do sistema eleitoral, ele não era o candidato preferido dos ayatollahs, ou seja, os ayatollahs apoiavam o candidato de oposição a ele. Ele ganhou contra a vontade dos ayatollahs, mas que pensaram, não é tão perigoso assim, então vamos deixar ele assumir. Mas no processo eleitoral ele chegou a levar até tapa na cara. Então você vê, nós imaginaríamos, não, se acontece uma coisa dessas, o cara vai ser morto. Né? O sujeito que atacou o líder, né, do país será morto, né? E vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Mas não. Então, veja como nós conhecemos pouco sistemas que são diferentes dos nossos. A nossa ideia sobre o que é democracia é uma ideia muito definida, né, pelos nossos óculos, pelos nossos valores, pelo sistema que é o único que nós conhecemos. Né? O mundo é muito mais diverso daquilo que nós imaginamos. Né? As coisas não são preto e branco, né? Ou a democracia ou não é. Na verdade, há muito mais gradações, né, por aí do que nós imaginamos. Certo? Então, é muito importante entender isso, né? Entender o significado profundo de cada um desses temas, o que significa voto, o que significa eleição, o que significa mandato, como se conta isso, como o sistema está organizado e a que finalidade ele se presta. Certo? Então é isso, pessoal. Abraço, boa noite e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, professor. Tchau, tchau.